Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, já começamos, já abalando as estruturas através do louvor. Louvado seja o nome do Senhor. As crianças podem passar a linha. Aleluia. Amados irmãos, como hoje é o terceiro culto de quebra de maldições, não poderia ministrar outra palavra a não ser esta. Palavra do Senhor aberta no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Glória a Jesus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então vamos esperar, né? Aleluia. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Amém? Amém. Palavra do Senhor que nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Podeis assentar. Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos há 2 sextas-feiras, nós estamos ministrando sobre maldições hereditárias. Estamos orando, e eu posso dizer para os irmãos que das 2 sextas-feiras para cá, eu já venho notando alguma diferença em algumas situações. Mas como nós fizemos o propósito de fazermos 3 cultos desta forma, não poderia ministrar outra palavra a não ser essa noite. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então não existe poder além do nosso Deus. Nós não encontramos poder em situação alguma a não ser no nosso Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor, estamos guardados debaixo da poderosa mão do Senhor, o que se levantar contra nós vai bater num muro muito grande, que é o nosso Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Mas a palavra nos diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então isso quer dizer que eu preciso estar paramentado para enfrentar as batalhas que vêm por aí. Nós sabemos que nós estamos numa guerra, sim, mas essa guerra já foi vencida por Jesus lá na cruz. Nós estávamos ministrando a aula na quarta-feira, e a gente conversava a respeito das propriedades e características de Deus.
E uma das características de Deus é que Deus, por si só, Ele se basta. Eu não, eu sou humano, eu vou querer sempre que alguém seja meu amigo, que alguém toque violão comigo, que alguém cante comigo, mas o nosso Deus, Ele por si só, Ele já se basta. Ele já se basta. Antes dele criar anjos, terra e tudo mais, Ele já era. Então não existe nada que está acima de Deus. Não existe ninguém que vai chegar acima de Deus. Não existe ninguém mais forte do que o nosso Deus. E nós pertencemos ao exército desse Deus. Aleluia. E a palavra diz, porque a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí, amados irmãos, é que mora o perigo. Porque muitas pessoas acham que se alguém fez algo para ela, o inimigo daquela alma é aquela pessoa, e não é. A Bíblia fala que a minha luta não é contra o meu irmão, a minha luta não é contra minha mãe, contra meu pai, contra meu primo, contra o fulano que me roubou, não. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores e agentes espirituais da maldade nas regiões celestiais, ou seja, demônios. A nossa luta é contra eles. A minha luta não é contra a irmã, não é contra o irmão, não. A nossa luta é contra os anjos caídos que caíram do céu, já os demônios. A nossa luta é contra eles. Nós oramos, dobramos o nosso joelho, confiamos na palavra do Senhor, pedimos o revestimento de autoridade e poder para enfrentar as astutas ciladas do diabo. E o diabo não vai chegar perto de você, ainda que você esteja usando uma armadura. O diabo não vai chegar para lutar com você, para brigar com você de soco, não. O diabo derruba as pessoas pelo convencimento. É pelo convencimento que ele faz uma pessoa pecar. É pelo convencimento dele chegar, não, mas não tem problema. Pode tirar isso daqui e colocar aqui que não vai ter problema. Não, você pode ir lá na carteira do teu pai, da tua mãe, pegar o dinheiro lá que não tem problema. Ele sempre vai fazer dessa forma. Sempre não tem problema, não tem nada a ver, tudo tranquilo, ninguém está vendo. Sempre vai ser dessa forma. Porém, amados irmãos, as astutas ciladas do diabo vão muito mais aquém do que a gente pode imaginar. Porque o diabo, amados irmãos, ele trabalha no mundo espiritual. É no mundo espiritual. Quando você dobra o seu joelho para orar, você está movimentando o mundo espiritual. Então, quando você está lá orando, clamando a Deus, Senhor, me dá força, me cobre com teu sangue e tal, é espadada para todo lado que está acontecendo no mundo espiritual. E muitas dessas coisas que acontecem lá vão reverberar aqui. Se nós fôssemos lutar contra o diabo no braço, quem somos nós, irmãos? Mas nós lutamos com ele, como diz lá no Salmo 20, põe aí o Salmo 20 para mim. Aleluia. Glória a Deus. Está todo mundo vivo aí? Amém. Glória a Deus. Vai lá no penúltimo versículo para mim. Não, volta um. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Passa. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Tem mais algum? Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Então, uns vão confiar na força do seu braço, no seu soco, outros vão confiar em revólver, em atiradeira, em pedrada, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. E não há nome maior e mais poderoso do que esse, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pode se levantar quem quer que seja, mas ele vai se curvar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala que nós devemos pedir ao Senhor que ele ate o valente. Quando o inimigo tenta entrar na casa, o que ele faz primeiro? Ele vai amarrar o mais forte que estiver ali, o dono da casa. Só que vem Jesus
que é mais forte do que o valente. Ele ata o valente, ele amarra o valente, né? A primeira coisa que geralmente a pessoa quando converte aprende a dizer é tá amarrado, né, Lara? Dizer tá amarrado, né? Então, só que é o seguinte, nós devemos entender, amados irmãos, e precisamos entender isso, tem que entrar no nosso sangue, no nosso DNA, no nosso espírito, na nossa alma. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é no mundo espiritual. É lógico que o inimigo ele vai levantar pessoas para te ferir, para te machucar, para arrebentar com você. Só que você tem que entender uma coisa. Tem um dos dons que nós precisamos sempre estar buscando. Eu sempre falo, qual que é mesmo? Discernimento de espírito. Porque você muitas vezes vai estar conversando com alguém que é boca do diabo nessa terra. Da mesma forma que somos boca de Deus aqui, embaixadores de Cristo aqui, existem também os embaixadores do diabo aqui nessa terra. Eu não lembro a cidade agora dos Estados Unidos, eu acho que não sei se foi Chicago, se foi Seattle, não lembro agora, que essa semana passada estava tendo lá o Congresso Mundial dos Satanistas. É Seattle, né? É Seattle mesmo, né? Eu esqueci mesmo. E estava tendo lá, e eu vi um vídeo mandado para mim de uma mulher rasgando a Bíblia, assim, jogando no chão e tal. Para ela a Bíblia é só um livro, irmãos. Só um livro. Para nós é alimento. Para nós é força. Pode se levantar quem quer que seja. Já enfrentamos aí batalhas espirituais tremendas. Batalhas espirituais pesadas, pesadíssimas. Mas nunca saímos derrotados dessas batalhas. Porque o nosso Deus, no momento da aflição, no momento do desespero, no momento que e tal, o Senhor sempre manda reforço. Podemos ver no livro de Daniel, quando Daniel estava orando, né, acerca de algumas coisas ali, e a palavra de Deus fala que o príncipe do reino da Pérsia, né, impedia a resposta de chegar, e ele precisou chamar reforço ali. O reforço que ele chama ali, que chega, é um anjo de patente espiritual maior do que aquilo que estava ali. Então, amados irmãos, no mundo espiritual é a mesma coisa que, por exemplo, da polícia, tem soldado, cabo, sargento, tenente, por aí vai. A mesma coisa, anjos, arcanjos, querubins, cada um tem a sua escala de poder. Então, amados irmãos, nós enfrentamos alguém que é muito mais perigoso do que você imagina. Ezequiel 28, que é muito mais poderoso do que você pensa. E tem muito crente que gosta de dizer assim, eu não gosto de falar essas coisas. Ele gosta de falar assim, não, vou pisar, versículo 10, vou pisar na cabeça do diabo, o diabo não sei o quê, e tal. Só que as pessoas falam isso sem conhecer o seu verdadeiro inimigo. Porque se o diabo fosse um qualquer, se ele fosse alguém que não tivesse nenhum tipo de poder, ele não tinha, por convencimento, derrubado 1/3 dos anjos do céu. Então nós enfrentamos, passa aí, passa. Nós enfrentamos um ser que ele era tão belo que não tem como descrever a beleza dele, porque ele foi criado por Deus inseparável dos outros. Ele foi criado por Deus dessa forma aqui, ó. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, passa. Estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbunclo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, presta atenção, os teus tambores e os teus pífaros. Tambores e pífaros são instrumentos musicais. Então a gente entende que a música nasce quando ele é criado. No dia em que fostes criados, foram preparados, ou seja, os tambores e os pífaros, no dia em que ele foi criado, foram neles preparados. Tenta desenhar uma figura e colocar um tambor e um pífaro lá, se você consegue.
Você não vai conseguir. Passa. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas, vai. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Deixa aí. Então você está lidando com um ser que foi feito por Deus de uma forma que eu creio que Deus nem pensava em nós. Eu creio que Deus nem pensava em nós. Porque ele tinha lá bilhões, trilhões de anjos. Ele cria um anjo perfeito ali. E aquele anjo era tão bonito e tal que os outros anjos deviam olhar para ele. Nossa, esse aí. Esse é bonito mesmo. O que é isso? Esse é bonito mesmo. A Bíblia fala que ele andava sobre as pedras afogueadas. Amados, isso é matéria de estudo da escola bíblica americana. Não vou entrar nesse tema, né? Passa. Nós temos nós entendemos dessa forma, né? Vamos lá. Na multiplicação do teu comércio, encheu-se o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Passa. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, ou seja, o orgulho toma conta dele ali. Corrompeste a tua sabedoria. Entendimento, sabedoria remete a entendimento. Por causa do teu resplendor, quer dizer, brilhava, né? Brilhava. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Passa. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, e eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Passa. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Passa. E veio, não, passa, peraí. Só que na hora que a gente vai estudar isso aqui na teologia, a gente vai ver que a palavra de Deus fala que ele vivia no Éden. No Éden. Agora, o Éden, a palavra de Deus fala que foi criado para quem? Para Adão e Eva. Então, não se sabe quanto tempo durou essa batalha no céu. Não se sabe quanto tempo essa terra ficou sem forma e vazia. Ninguém sabe. Nós só vamos saber quando nós estivermos assentados nos pés do Senhor e Ele contar histórias para nós. Porque lá no céu, irmãos, nós vamos poder andar lá no céu, vamos encontrar com Jesus, o Espírito Santo lá conosco, né? Vamos sentar nos pés do Senhor. O Senhor vai revelar para nós coisas que aqui não cabe a nós saber, né? E o nosso inimigo, ele batalha o tempo todo. A palavra fala que os filhos das trevas são mais organizados que os filhos da luz. Por que a palavra diz isso? Porque o diabo, mesmo sabendo que ele já foi condenado, que o lago que age com fogo e enxofre o aguarda, junto com seus demônios e tal, todo dia ele dá um jeito de tentar fazer você cair. Todo dia, os demônios comandados por ele dão um jeito de fazer você cair, você pecar, você falar palavrão, você xingar os outros, fazer tudo de errado. Todos os dias. E tem muitas pessoas que, por causa da falta de atenção ao que acontece ao seu redor, caem. Porque não oram, porque não leem a palavra, porque não buscam do Senhor discernimento. E aí você fica aí vagando por aí. Um dia você está aqui, um dia você está ali, um dia você está acolá. Aí qualquer coisinha, não aguenta, não sei o quê. Mas a palavra do Senhor fala: revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então você tem que estar usando o quê? A armadura. Sem a armadura, você é um alvo fácil para o inimigo. Sem a armadura, você pode muito bem ver Satanás da forma como ele foi criado, porque ele era anjo de luz. A palavra ali diz que ele resplandecia.
E você acha que ele vai chegar perto de você de chifre, rabo, não sei mais o que, tridente na mão? Claro que não. Jamais. Ele vai chegar, eu costumo dizer que ele é igual o cupim, né? Ele vem comendo por dentro ali, por baixo e tal, e vai comendo um pouquinho todo dia. Todo dia ele vai comendo um pouquinho. Se você não tacar um remédio logo ali, daqui a pouco você está oco por dentro. Você está sofrendo e não sabe por que você está sofrendo. Tua família, muitas das vezes, é toda errada, toda avacalhada. E eu falo, não estou falando da tua casa especificamente, estou falando no geral, da tua família no geral. E às vezes você não sabe por que isso acontece. E você não sabe por que a sua vida é desse jeito. Mas às vezes já tem demônios territoriais aí que vem agindo na vida da tua família há 300 anos. Está lá. Pegou teu avô e veio. E veio passando. De geração em geração. E aí você vê que muitas famílias, eu já dei esse exemplo aqui. Tem um tanto de moça que não casa. Tem um tanto de moça que só vai morar junto, não casa na igreja. Já vê um tanto de gente que, na família que morre de câncer. Um tanto que a família tem um tanto de cachaceiro, tem um tanto de usuário de droga. Aquele monte, aquele círculo vicioso. E se você não parar e começar a perceber e conhecer com quem que você está lutando, meu irmão, ele já leva vantagem sobre você. Por isso que eu sempre falei e bato contra isso. Esse negócio da pessoa ficar falando, não, eu esmago, eu faço a... Não. Se o arcanjo Miguel, abre no livro de Judas para nós aí. Deixa eu ver se eu acho aqui primeiro que você. Se o próprio arcanjo Miguel, que foi aquele que lutou. Só um segundinho, irmãos, eu vou achar aqui. Versículo 9. Se o próprio arcanjo Miguel, olha o que aconteceu aqui. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Está aqui o segredo que muita gente não sabe. É ali que nós ganhamos a batalha. É ali, ó. O Senhor te repreenda. Usando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós vencemos as batalhas. Não adianta você ficar falando, batendo no peito, eu sou grandão, eu sou forte, eu arrebento, pá. Você pode fazer isso com quem é visível para você. Mas para quem não é, não tem como. E você vai vencer a batalha quando você souber usar isso aqui. O Senhor te repreenda. Porque se nem o arcanjo Miguel, que é guerreiro, não ousou contendeu com ele, mas não ousou pronunciar juízo de maldição sobre ele, é nós que vamos. É nós que vamos fazer isso. Por que tem muita gente que está afundada? E eu sempre falei isso aqui: não compra briga de ninguém. Não compra guerra de ninguém. Cada um tem a sua batalha para lutar. Quando você põe a mão, eu vivi isso há um tempo atrás. Quando Deus está tratando, você vai lá e bota a sua mão no meio, enfia no meio, prepara, porque você vai sofrer um revés aí. Quando você vai, o Senhor está tratando com a pessoa, você vai lá e mete a mão no meio, pode ter certeza que a lambada vai vir, mas vai vir com força, né? Porque enquanto a sua mão estiver ali, meu amigo, a responsabilidade daquela pessoa é toda tua. Deus tira a mão dele. E nós temos que começar a aprender a usar as peças dessa armadura. E a palavra fala que nós devemos estar, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Marcelo, vem aqui na frente, por gentileza. Aqui. Vamos lá. Vamos desligar aqui. Vamos lá. Couraça, vem na frente, tá fazendo. Couraça, protege o quê? Aqui, ó. Então está protegendo o coração. Amém? Amém. Aí vem depois. Calçar os pés na preparação do Evangelho. Protege o quê? Os pés.
Aí vem, embraçando o escudo da fé. O escudo vai proteger do quê? Dos dardos inflamados do inimigo. Eu pego aqui, jogo lá na cela, joga outra na flecha, protege. Capacete, protege o quê? A mente. Tudo que o inimigo lançar contra a sua vida vai nascer aqui. Ó. Daqui, se não for repreendido, vai descer para cá. Então tudo começa aqui, na mente. A sabedoria deve estar onde? Na mente. A partir do momento que a sua mente fecha, o tribunal fecha e acabou. E aí o Espírito Santo não vai ter como agir você. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4 diz isso. E aí, está faltando o que está faltando? A espada. E a espada daqui aqui, ó. É a espada que é a palavra de Deus. Agora, eu já ensinei isso aqui. O que eu faço com a espada? Eu ataco. E eu me defendo com o quê? Com o sangue de Jesus. Então, amados irmãos, quando você for orar pela tua família, aprenda a definir contra quem você está lutando. Aprenda a definir com quem você está lutando. Você acha que Satanás fez assim e com ele caiu um terço dos anos? Não foi assim, não. Houve um convencimento ali. Houve uma palavra falada ali. Houve uma admiração excessiva. Então nós temos que saber quando, com quem e como nós vamos lutar. A palavra de Deus te ensina isso. Uma outra arma que nós temos, muito forte, chama-se oração. A oração, amados irmãos, aqui a própria palavra diz no versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então quando você está orando, você está ali orando, e ora e tal, e está orando em Espírito. Muitas das vezes você acha que é pelo muito forte, não é, é pelo Espírito. E aí você ora, você está orando uns pelos outros, como a palavra está dizendo aqui, para que você alcance primeiramente misericórdia do Senhor, é lógico, mas a palavra do Senhor fala que além de você orar em espírito, você tem que estar vigiando. Eu sempre falo uma frase aqui na igreja: se você ora antes de vigiar, depois você vai orar pela consequência. Primeiro você vigia, depois você ora. Um soldado, quando ele está na guerra, ele tem que estar vigilante a todo tempo. A todo tempo. Todo tempo ele tem que estar preparado para surgir uma bomba de qualquer lugar ali. E assim também é nós, como cristãos. Nós estamos chegando no final, né? Nós estamos chegando no final dos tempos. As dores de parto, eu creio que já começaram. A palavra de Deus fala isso, né? Então, eu creio que nós agora estamos vivendo. Conversava com o pastor Josué sobre isso essa semana, na quarta-feira, e eu estava falando para ele, falei: pastor, está muito próximo da volta de Jesus aí, porque as coisas que estão acontecendo nos fazem entender que já não tem praticamente mais nada para acontecer. É Jesus voltar e levar. Só que a palavra de Deus fala, e eu preguei sobre isso aqui, acho que domingo, não me lembro. A palavra do Senhor fala que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E esse muitos aí não é quem está no mundo, não, é quem está na igreja. É quem está na igreja. O amor de muitos que estão na igreja iriam se esfriar. E por qualquer coisinha não dá mais, eu estou indo embora, eu vou para o mundão, não sei o que, blá, blá, blá. Mas só que tem um detalhe: para você ser salvo, você precisa fazer parte do quê? Do corpo. E para você ser levado, você precisa ser o quê? A noiva. Não tem como você fazer parte do corpo de Cristo sem você estar na igreja.
E não tem como você ser noivo se você não estiver aqui. Porque a noiva é a igreja. Então não adianta. Hoje nós temos aí no Brasil mais de não sei quantos milhões de desigrejados. Pessoas que não querem estar na casa do Senhor, quer cultuar em casa, quer cultuar do jeito dela. E aí nós lembramos do que? Da apostasia. Apostasia não é simplesmente eu esfriar. Apostasia é eu também querer servir a Deus do meu jeito. Não, eu quero servir a Deus desse jeito aqui. É desse jeito que eu quero servir a Deus. Não, eu quero, agora é desse jeito que eu vou servir. Não, agora vai ser assim. Não. Por isso que a palavra fala que nós somos membros de um corpo. E o cabeça desse corpo é Cristo. Amém? Amém. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E a palavra ainda fala: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. A Bíblia fala lá em Gálatas que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente a quem? Os domésticos da fé. Quem é os domésticos da fé? Aqueles que professam a mesma fé que nós. A palavra de Deus fala que nós não devemos lançar as nossas pérolas aos porcos. Quem é esse porco? É aquele que conhece a palavra, que você já foi lá, já falou, já trifalou, já falou de novo, aí já foi o outro lá, falou de novo, e você vai ficar insistindo, e ele não vai para frente, não vai de jeito nenhum. O tempo que você está perdendo aquela pessoa ali, tem outra pessoa esperando para ouvir a palavra de Deus. Ah, pastor, mas a palavra do Senhor, lá, a Bíblia fala que Jesus não vai lançar fora ninguém que Deus deu a ele. Sim. Ele não vai lançar fora, não. Mas você pode pular fora. Quem é obrigado a estar dentro da casa do Senhor? Quem é obrigado a estar aqui dentro? Quem vem aqui obrigado? Você não vai obrigado a lugar nenhum. Você vai porque você quer. Se você vem para a casa do Senhor ouvir a palavra, é porque você tem fome e sede dessa palavra. Ninguém é obrigado a vir aqui. Você vem porque você está ouvindo a palavra, você está louvando ao Senhor. Esse aqui é um dos apriscos. Aqui na cidade tem mais de 10. Um monte de igreja por aí. Se aqui talvez não seja o aprisco que você quer estar, tem outros que você pode escolher. O que você não pode é estar no mundo. O que você não pode é estar no mundo. Na reunião de pastores, a gente falou sobre isso outro dia. Ah, fulano de tal sai. Foi uma conversa que tivemos lá. Fulano de tal sai. A gente tem que saber por que saiu. Às vezes a pessoa, ela está só mudando o problema de lugar. Só mudando o problema de lugar, ao invés de resolver o problema. O nosso Deus, Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que sara. E nos vários nomes de Deus, tem um deles lá que significa Deus que cura. Mas por que eu não recebo a cura? Por quê? O que acontece comigo que eu não consigo ser curado? Primeiro, porque talvez tenha alguma coisa aí que precisa ser confessado e não foi. Precisa ser confessado e não foi. Talvez você está com um pecado de estimação guardado dentro do peito aí e não destrava esse pecado aí. E não sai fora disso aí. A portinha do teu coração está lá fechadinho, você não deixa o Senhor entrar. Como é que Ele vai te limpar e te curar? Quando você, amado irmão, amada irmã, deixa Deus entrar na tua vida, Ele faz uma mudança na tua vida. Ele muda a tua história. Mas para isso, você precisa abrir o teu coração. Se você não abrir o teu coração, você vai ficar 200 anos na igreja, 200 anos carrancudo, 200 anos sem viver nada, 200 anos sem levar nada para casa. Você vai ficar comendo, e não vai dividir nada com ninguém, e você vai acabar morto espiritualmente. Quando nós estamos orando aqui por quebras de maldição, porque nós percebemos e vemos que existem situações na vida do A, na vida do B, que não é de agora, isso vem lá de trás. Isso vem caminhando lá de trás. Então hoje é o dia de quebrar isso. Hoje é o dia de lançarmos isso por terra. De o Senhor lançar lá no mar do esquecimento. Eu falava com o Edinho ontem, na quarta-feira no estudo.
Eu falava para ele, olha, você nunca aceitou Jesus? Não, a primeira vez foi no domingo, beleza. Então a sua vida com Deus começou domingo. A sua vida com Deus começa no dia que você aceita Jesus. Ali começa a sua vida com Deus. Ali começa a contar as tuas obras para efeito de galardão no dia do juízo. É a partir do momento que você aceitou Jesus. Então, se eu aceitei Jesus há 50 anos atrás, de 50 anos para cá, está contando tudo que eu estou fazendo. Se eu aceitei Jesus hoje, igual nós fomos orar pela tia da Alessandra, fizemos o apelo ali para ela, ela aceitou a Jesus Cristo. A história dela começou domingo, por Senhor. E talvez ela não vai, ela vai viver lá na glória. Né, Alessandra? Ela vai viver lá na glória. Então, se você, quanto mais novo você aceitar, quanto mais novo você aceitou Jesus, mais tempo de convivência você tem com ele. É claro que nós temos José Lima, Dona Antônio tem mais de 40 anos de crente. Eu tenho 30 e tantos anos, a irmã Maria tem tantos anos. Então o que acontece? Isso não conta para a aposentadoria nossa, não, né? Isso conta intimidade com Deus. Isso conta intimidade com o Senhor. Busca no Senhor. Tem coisas que você não recebe, a palavra de Deus fala, que você pede mal. Tem coisas que a palavra de Deus fala, pedir e não receber, isso que pede mal. Uai, pastor, mas como assim pede mal? Uai, dá um exemplo aqui, né? Maciel mora lá na roça. Aí o Maciel vai pedir para Deus dar uma Ferrari para ele, com esse estado tudo buracado lá. Você vai ter condição de andar, Maciel? Vai ficar guardado na sua garagem lá. Se chegar lá, né? Não vai. Mora Maciel Valenciano. Ah, Deus, que eu quero uma casa de 25 quartos, 250 banheiros, não sei para quê? Qual a finalidade e qual a necessidade disso? A morada que você tem que estar preocupado é com a que Jesus foi preparar. Amém. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Lá tem muitas moradas, e essas moradas estão sendo preparadas para nós. Por isso, amados irmãos, que você precisa olhar para o Senhor e conhecer o Deus que você serve. Conhecer as promessas que Deus tem para você. Conhecer todo o caminho que o Senhor fez com você até aqui. Tem pessoas que não lêem a palavra. Eu costumo dizer, quem não lê Bíblia não conhece a sua própria história. Porque a nossa história, a palavra diz em Gênesis 1, põe lá para mim. Gênesis 1, a palavra diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Volta. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus poderia muito bem ter criado somente o céu. Aqui você pode ver que está céus no plural. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, que é a morada de Deus. Então Deus poderia ter criado somente a habitação dele. Como eu disse, Deus por si só se satisfaz. Deus por si só, a glória dele é tão grande, tão maravilhosa, que ele não precisava de nós. Ele não precisa de nós, a verdade é essa. Mas a palavra fala que depois que ele cria nós, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mal da maioria dos crentes é achar que tudo vai terminar aqui. Não, aqui não termina não. Para muitos, nós vamos terminar lá no céu. E muitos vão terminar no lago que arde com fogo e enxofre. É escolha. A salvação
ela já foi outorgada a nós, através de Jesus Cristo. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Sabe qual que é a garantia que você tem? A garantia que você tem da tua vida? A única coisa que você tem de garantia é que o inferno aguarda você. Agora, existe só uma situação que te tira do inferno: crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A garantia do inferno todos nós temos. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o inferno todo mundo já tem. O carimbo já está lá. O que vai tirar esse carimbo, desse passaporte seu aí, é o sangue de Jesus. Então você, amado irmão, a partir de hoje, que você possa verdadeiramente deixar o Senhor trabalhar na tua vida, sem afobamento, sem pular etapas, sem querer ir mais além. Não, calma, deixa Deus trabalhar, deixa Deus caminhar com você. Não adianta nada você vir para a casa do Senhor se o teu coração está cheio de ódio, de raiva dos outros, não perdoa. Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Eu mandei até um vídeo para o Atos hoje sobre isso, né? Se você confessa o teu pecado ao irmão, não é o irmão que vai te perdoar, quem te perdoa é Deus. Você vai ser curado. E eu acho que isso tem faltado no nosso meio. É claro, você não vai chegar, né, perto de uma pessoa que você não tem uma confiança para contar algo pessoal da tua vida. Você sabe que aquela pessoa vai sair abrindo para todo mundo lá, né? Mas você tendo esta pessoa, confessa aquilo que está agarrado aí, ué. Confessa para que você seja curado. E você sendo curado é mais um degrau que você dá em direção à salvação. Amém? Aleluia. Bom, hoje é um dia de nós estarmos orando. Dia de nós estarmos orando pela terceira vez. E eu creio que todo mundo que está aqui e a sua família vai ter um reboliço na sua família. Eu creio que o Senhor vai trabalhar na sua família. Se você for fiel ao Senhor, Deus vai trabalhar na tua família. Isso é promessa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então está na hora de deixar as coisas velhas para trás, começar a viver o novo de Deus. Está na hora de você começar a chamar à existência aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda não viveu. Pai, eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Está na hora de você chamar isso à existência. Pai, eu quero trabalhar na tua obra, eu quero fazer. Então está na hora de você chamar isso à sua existência. Pai, eu quero fazer missões lá na lua. Então está na hora de você chamar isso à sua existência. Está na hora de você parar de comer só as migalhas e começar a se saciar com a comida. A comida, a comida ela tem que ter sabor, para poder você querer comer mais. Mas não adianta você pegar dois pudim desse tamanho e comer tudo de uma vez. Vai ficar com barriga desse tamanho, botando e tal. Não vai ser legal. Então você tem que ir por etapas. Aceitei Jesus, batizei nas águas, me alinhei com o Senhor, estou vivendo a plenitude de um relacionamento com o Senhor e vivendo o quê? Primeiro amor. Aqui, ó. Quando nós vivemos esse primeiro amor com o Senhor, a gente não quer deixar ele mais não. Porque Pedro, certa vez, Jesus falou algo, pregando algo lá, aí um monte de gente pegou e foi embora, e Jesus virou e falou assim: vocês também não querem não? Aí Pedro pegou e fala assim: mas Senhor, para onde que nós vamos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É isso que nós queremos dizer para você nessa noite. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Amém. E o nosso Deus, Ele te ensinou hoje que você deve ser fortalecido na força e no poder do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E você tem como alegrar o coração de Deus.
louvando a Deus, adorando a Deus, reconhecendo a soberania de Deus na sua vida. Deus se agrada disso. Às vezes você perde tanto tempo com tanta bobagem e você poderia estar adorando o Senhor, poderia estar glorificando ao Senhor. Hoje estava uma lua, um calor, fiquei violento. Fui levar a Alice lá na escola, falei, quer saber, vou lá no monte orar um pouco. Fui lá no monte orar, um solão rachando. E a gente pensa, será que tem alguém mais que faz umas coisas, umas loucuras dessas assim? Sai, vai para o monte, vai para a vigília, e tá preocupado em adorar o Senhor. Porque hoje, nos dias de hoje, o que a gente mais vê no linguajar do mundo aí, né? É crente Nutella. Crente que não aguenta 10 minutos de joelho orando. Crente que, para ele, é o famoso crente 6 horas. Não, 6 horas por mim lá, 6 horas por mim, não sei da onde. Tudo dele é os outros orar. Ele mesmo não quer dobrar o joelho, não. Ele mesmo não está afim de pagar o preço, não. Você vem num culto de queda, de modo que você fica ali mudo, que não. Parece que passaram um trem na boca dele. Ele é incapaz de orar pela família dele. Ele espera que a igreja toda ore por ele. Mas ele não ora por ninguém. Ele jamais dobra o joelho para orar pelos outros. E nós, a palavra está falando aqui que nós devemos orar por todos os santos. E a partir do momento que você está na casa do Senhor, eu tenho que considerar que você é um dos santos. E você é um dos escolhidos do Senhor. Né? A palavra fala que os campos estão brancos. Mas cadê os ceifeiros? Cadê aqueles que vão trabalhar? E para terminar essa palavra e fechar e nós começarmos a orar, eu quero lembrar aos irmãos da profecia do profeta Joel. E eu e o pastor Josué estávamos conversando sobre essa profecia quarta-feira. Então, eis que derramarei do meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Nós estamos vivendo isso. O Senhor está derramando do espírito sobre toda a carne. Agora, para você que já é crente, para você que já é servo de Deus, você que está alinhado com o Senhor, muitas pessoas vão chegar para você e vão falar: eu tive um sonho desse jeito. Você vai profetizar na vida daquela pessoa, você vai interpretar o sonho daquela pessoa através do Espírito Santo, porque quando o Senhor derramar, e está derramando desse azeite na vida das pessoas, amados irmãos, não é só para você ficar brilhando, não. É para você ser usado pelo Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. E nós vamos falar com o Senhor. E nesse momento eu quero que você vai lembrando de todos os seus parentes aí. Vai citando nome por nome dos seus parentes. E nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. A você que nos acompanhou, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.